O desemprego está a baixar em Portugal desde o início do ano passado. O Eurostat diz mesmo que é a maior baixa de toda a União Europeia. Mas trata-se de um fenómeno conjuntural ou estamos perante um movimento estrutural? É isso que vamos saber no programa de hoje. Mas para situar o problema, veja a peça que preparámos para si. A economia portuguesa parece estar a despertar para um novo ciclo. De acordo com a última estimativa das contas trimestrais do Instituto Nacional de Estatísticas, a economia cresceu 0,6% no segundo trimestre face ao primeiro e 0,8% face a igual período do ano passado. Uma ligeira melhoria que, à luz da última análise do Núcleo de Estudos de Conjuntura da Católica Lisbon, apresenta indicadores contraditórios. Com sinais de recuperação no consumo privado, de estabilização das exportações, mas de continuada hesitação no processo de investimento e com o mercado de trabalho a surpreender pela positiva mais do que se esperava, tendo em conta o fraco crescimento do PIB. A verdade é que os últimos dados revelados pelo INE sustentam esta nova dinâmica. A taxa de desemprego situa-se mesmo nos 13,9% no segundo trimestre de 2014. Nas contas do Eurostat, o Gabinete Oficial de Estatísticas da União Europeia, este valor, quando comparado com os 16,3% em julho de 2013, é a maior descida anual no espaço da União, a par da Hungria. Também são agora menos os jovens nesta situação. Portugal é o terceiro país da União com os piores resultados na taxa de desemprego entre os menores de 25 anos. No total da população desempregada, os jovens representavam 17,7%, percentagem superior à observada no trimestre homólogo, de 16,3%, mas inferior aos 3 primeiros meses deste ano. Para o Governo, estes dados dão agora mais alento à economia nacional e são já fruto das reformas estruturais feitas nos últimos anos. Na perspectiva da oposição, estas estatísticas espelham outra realidade. Estão a ser fortemente influenciadas pela imigração e pelos programas de estágios profissionais levados a cabo pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, que, de acordo com notícias veiculadas na imprensa, no espaço de um ano podem ter sido responsáveis pela criação líquida de cerca de 81 mil postos de trabalho pagos pelo Estado. Quanto aos setores de atividade que estão a tecer oportunidades para novos colaboradores, segundo a análise do INE no segundo trimestre de 2014, são sobretudo os serviços que revelam a maior subida, seguidos da indústria e construção. Dados que demonstram também que é o comércio por grosso e a retalho que estão a empregar mais. No estudo Onde Nasce o Novo Emprego em Portugal, realizado entre 2007 e 2011 pela consultora Informa da IB, são essencialmente as pequenas empresas as responsáveis por 61% de todo o novo emprego nesse período. O estudo destaca ainda a relevância das startups, que representam sozinhas cerca de 18% do emprego criado em cada ano. A mesma fonte revela que 2013 foi o melhor ano em constituições de novas empresas desde 2009, uma trajetória que se mantém positiva e que poderá estar também a dar um novo rumo ao mercado de trabalho. No primeiro trimestre de 2013, o desemprego bateu nos 17,3%. No segundo trimestre deste ano, já havia caído para 13,9%. Afinal, a que é que se deve esta descida? É só a imigração? Ou há já efeito de criação de postos de trabalho? Há 10 anos, dizia-se que o desemprego só baixava quando a taxa de crescimento da economia chegava aos 2,5%. Mas ela está a crescer 0,9% neste momento. Como é que justifica, então, esta queda do desemprego? Já é o efeito das reformas estruturais? Ora, é isso que vamos saber no programa de hoje com os nossos convidados. O professor João César das Neves, da Universidade Católica, e José Maria Brandão de Brito, economista. Meus amigos, muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. João, comece por si. Isto que está a acontecer neste momento é uma baixa de desemprego motivada pelo slogan imigração ou já há aqui outros efeitos? Não, há várias coisas ao mesmo tempo. Também há imigração, mas há também criação de postos de trabalho. É preciso dizer que boa parte disso, bem, metade, são estágios pagos pelo Estado, que têm-se aumentado imenso. Mas desde o princípio de 2013 houve uma criação de cerca de 160 mil postos de trabalho e o aumento dos estágios foi para aí 70 mil, 80 mil não chega, portanto metade. Não é? Ou seja, em termos líquidos continua a haver uma grande criação de postos de trabalho. Agora, eu penso que é preciso dizer que esta crise estourou com o modelo que nós tínhamos. Tudo o que nós sabíamos sobre o mercado de trabalho português foi posto de lado. Não é? E estamos a tentar construir um novo.
Ninguém estava a contar que houvesse uma subida de desemprego como houve. Quer dizer, nós tivemos a chegar a quase ter o dobro do máximo que tínhamos tido na nossa história. Portanto, nós no máximo tínhamos tido 9% em 85, 84, e desta vez tivemos quase 18%. Não é? E isso ninguém estava à espera e que significou uma mudança radical em relação à situação anterior. E assim como subiu brutalmente, grande parte desta descida, penso eu, é simplesmente ajustamento pela subida extraordinária. Mas o que é que aconteceu de alteração estrutural, entretanto, para nós termos tido um disparo tão grande do desemprego em tão pouco tempo? Primeiro, nós agora já somos um país desenvolvido e, portanto, estão a acontecer aqui coisas que antes não aconteciam. Por exemplo, nós nunca poderíamos, há 20 anos, aguentar uma taxa de desemprego de 17%, porque se tivéssemos, as pessoas morriam. Tão simples quanto isso, deixavam de estar desempregados. Não é? Nos países pobres, a taxa de desemprego não pode ser muito elevada. Portanto, as pessoas ou imigram, ou mudam de setor, ou fazem qualquer coisa. O nosso taxa de desemprego baixa nos anos 70, nos anos 80, era causada em primeiro lugar pelo baixo desenvolvimento do país. Agora, já somos um país desenvolvido, já estamos ao nível em que a Alemanha e a França estavam há 20, 30 anos. E, portanto, já temos taxas de desemprego do estilo de que eles podem ter e tiveram no passado. Portanto, eu penso que a primeira coisa é essa, uma mudança estrutural do país. Há muita gente que está desempregada e pode estar desempregada à procura de um emprego, apesar de haver falta de empregos, porque é extraordinário a migração interna, portanto, a imigração, a entrada de pessoas não parou, continuou, e a saída de imigrantes não foi muito grande. O que quer dizer que continua a haver pessoas com vontade de fazer aquilo que nós, portugueses, já não queremos fazer. Que é um sinal de desenvolvimento, quer dizer, o país está desenvolvido. Portanto, há empregos e é preciso ir buscar estrangeiros porque os portugueses não querem e os portugueses estão à procura de empregos, não consideram aqueles. Isto não é um defeito, é uma característica. Isto acontecia nos anos 70, nos anos 80, na Alemanha. Por acaso, quem foi para lá foram os portugueses fazer os empregos que eles não queriam e agora começam-nos a nós quando nós chegámos ao nível que eles tinham. Zé Maria, a mesma pergunta para si. Estamos perante uma redução do desemprego provocada apenas por um fator ou há efetivamente também aqui a criação de postos de trabalho? Eu acho que há uma multiplicidade de fatores, incluindo a criação de postos de trabalho e que como o Camilo bem disse, é influenciado, é determinado por um conjunto de reformas que foram adotadas nos anos mais recentes e que foram implementadas, entraram em vigor na segunda metade de 2012, portanto começaram a ter efeitos logo em 2013. Ou seja, aquela ideia de que a economia ia crescer menos, mas poder produzir uma baixa de desemprego é real neste momento, que é aquilo que está a acontecer. Isso é o que os dados nos dizem. Portanto, como disse, de facto havia esta regularidade empírica desde o início, desde a entrada do euro, a Portugal, a entrada no euro, na zona euro, até à entrada da Troika e ao plano de ajustamento. Havia essa regularidade empírica segundo a qual o emprego só aumentava quando o PIB crescia 2% ou mais. E, de facto, agora temos um crescimento de quase 2% do emprego, com uma taxa de crescimento homóloga do PIB, como disse, de 0,9%. E, portanto, quando nós olhamos, o mercado de trabalho é um mercado como outro qualquer, depende da interação entre a procura e a oferta, onde se estabelece um preço que é o salário e uma quantidade que é o número de empregos. E quando nós vamos analisar, de facto, esta melhoria dos sinais do mercado de trabalho, vimos que os salários, quando olhamos para a procura, vimos que os salários não caíram, aliás, estão basicamente estagnados desde 2011, ao contrário do que aconteceu na Irlanda ou na Grécia ou mesmo em Espanha. Portanto, não é a queda do salário que determina o aumento da procura. São efeitos estruturais já? Eu penso que são efeitos estruturais que têm a ver com os custos de contexto, nomeadamente com o ónus ligado à desvinculação dos trabalhadores. João, partilha desta ideia de que nós começamos a sentir já na criação do emprego o efeito de reformas estruturais? Alguma coisa. Eu penso que isso é muito setorial, depende de sítio para sítio, porque Portugal nunca teve uma rigidez média, teve uma rigidez localizada. Portanto, alguns setores eram muito rígidos. A média, sobretudo através dos recibos verdes e dos contratos a prazo, era flexível por causa disso. O que criava uma enorme, e criou ainda hoje, uma grande injustiça na força de trabalho. Portanto, temos pessoas contratadas com toda a segurança e pessoas contratadas sem segurança nenhuma. E isso variava muito de posto para posto, de emprego para emprego, de setor para setor. E, portanto, certos setores que estavam completamente blindados e onde não era possível fazer nada e isso criava... Aqueles protegidos da concorrência externa. Estavam protegidos da concorrência, sobretudo a maior parte são não transacionáveis, alguns até próximos do Estado. Esses finalmente começaram a assistir a algum ajustamento, a alguma flexibilidade. Não é? Talvez um fenómeno mais nítido de ruptura do modelo, do que eu falava há bocadinho, é que nós tínhamos uma situação muito curiosa de perfeitamente simétrica evolução entre a taxa de desemprego e a percentagem de contratados a prazo. Quando o desemprego subia, baixavam os contratados a prazo. Quando o desemprego descia, subia os contratados a prazo. Isto aconteceu desde finais da década de 70 até à crise. E desde que começou, portanto, em 2001 começou a aumentar o desemprego,
E o desemprego subiu espantosamente, quer dizer, temos mais 700 mil desempregados desde o princípio do ano. Isso é uma falácia que se conta em Portugal. Normalmente diz-se que o desemprego começou a subir em 2011. Não é verdade. Já vinha de trás. Aliás, nós temos um gráfico, depois a Elisa vai colocar no ar, que mostra que o desemprego estrutural está a subir desde a década de 90. Exatamente. Agora, o que aconteceu foi que, nessa altura, os contratados a prazo estão estáveis ao nível mais alto tradicional, 20 e tal, 21, 22, flutuam à volta entre 20 e 23. E tem estado assim, a flutuar. Ora, isto é uma coisa nova, quer dizer, nunca tinha acontecido. Não subiu, mas também não desceu e manteve ao nível mais alto do passado. Portanto, temos neste momento quase um quarto dos trabalhadores de ponta de outra em que estão contratados a prazo e não entra em conta com os falsos recibos verdes, que são outra fatia nisto. Isto também quer dizer imigração, portanto, grande parte disto são pessoas que não são portuguesas e que estão a fazer os tais trabalhos. E isso alterou, portanto, nós tivemos grandes movimentos de migração de saída e grandes movimentos de entrada, os retornados, a seguir ao 25 de Abril. Portanto, nós somos um país com recordes do mundo nestes movimentos de um lado e para o outro. E o aumento da migração recente, portanto, como sabem, desde o final da década de 90, que houve uma grande entrada de pessoas do leste, da África, etc., brasileiros, e essa gente criou, assim, neste momento é quase um quarto da população ativa, desculpa, um décimo da população ativa, portanto, temos uma percentagem significativa da população ativa que são estrangeiros, e isso criou um choque estrutural, também ele. Portanto, são muitas coisas ao mesmo tempo, e as mudanças da lei, penso que são importantes. Não sei se serão as mais importantes, depende de setor para setor, mas são um fator importante, também houve uma flexibilização. Um gráfico do Banco de Portugal, aliás, no último relatório, que nós vamos pôr também no ar, mostra que a rigidez a proteção no emprego decresceu em Portugal. E também um bocadinho por efeito das reformas que a Troika nos obrigou a fazer. Zé Maria, os números parecem mostrar que o efeito da redução do custo de desvinculação de um posto de trabalho começa a ter efeito também nas contratações, a termo e sem termo. É verdade. Nós temos desde o primeiro trimestre de 2013 um aumento dos trabalhadores com vínculo permanente, portanto, chamado quadro, e simultaneamente uma redução dos trabalhadores com contrato a termo. Portanto, isto é uma situação, penso eu, que inédita nos últimos anos, e de alguma forma comprova que de facto os custos de desvinculação estão-se a reduzir e, portanto, as empresas estão mais atreitas. Como é que isto se deve ler? Os empresários têm menos receio de contratar sem termo, porque sabem que é mais barato despedir se for necessário fazer essa cessação de posto de trabalho. Uma situação de degradação material das condições da atividade da empresa, eles sabem que têm menos custos associados a desvincular-se de alguns trabalhadores. E é curioso também ver que, também desde o início de 2013 até ao segundo trimestre deste ano, houve um aumento do número de trabalhadores a tempo integral, portanto a full-time, e uma queda dos trabalhadores a tempo a part-time. O que é, penso eu, de alguma forma, atesta do sucesso, ainda que porventura parcial, destas reformas. Mas há outros efeitos. Há efeitos, normalmente, quando se olha para o mercado de trabalho, tende-se a enfocar as justificações para as suas dinâmicas do lado da procura, atividade económica, etc. Mas eu acho que há aqui dinâmicas muito interessantes do lado da oferta. Então, o que é que isso significa? Significa que a crise, eu acho que a crise levou, ou melhor, comprova aquele adágio popular de que a necessidade aguça o engenho. E, portanto, claramente as pessoas, os trabalhadores, estão muito mais disponíveis para fazer coisas que antes não estavam. Desde logo a fazer horários menos convenientes, a acumular uma multiplicidade de funções em excesso daquelas que tinham. Banco de horas. O banco de horas, mais flexível, estão disponíveis a trabalhar longe dos seus locais de residência ou dos seus locais fixos de trabalho. Portanto, tudo isso faz com que o emprego se torne mais apetecível, mais produtivo, mais reprodutivo para as empresas. Depois há outra coisa que advém deste fenómeno, se calhar, de escassez mais essencial, que tem a ver com os números que hoje retirei do Pordata, que mostram uma queda de 30% no universo das pessoas que estão cobertas pelo rendimento social de inserção desde 2010 até 2013. Ou seja, fruto de um aperto dos critérios de elegibilidade e da fiscalização. De facto, há pessoas que hoje em dia têm que trabalhar e têm que sujeitar àquilo que a maior parte das outras pessoas fazem, que é levantar cedo, trabalhar, dar no duro, para depois terem meios de subsistência que lhes permitam... João, os números mostram que, apesar destes efeitos positivos, nós temos alguns segmentos da população onde o desemprego é muito elevado. Por exemplo, nos jovens, o desemprego chega a 37,7%, quando em 2001 era de 9,4%. O que é que aconteceu? A percentagem, a relação entre a taxa de desemprego jovem e a taxa de desemprego média do país
não está anormalmente alta, mas está o mais alto dos últimos 30 anos. Ela tem sempre flutuado, anda sempre à volta de 2 vezes e meia, 2 vezes e um terço, às vezes chega aos 2 vezes. Portanto, flutua entre 2 e 2,5 da média dos outros. E agora está no pico mais alto. Não é? Claramente há aqui um problema de entrada, mas é preciso perceber, e podemos dizer isto de uma maneira um bocadinho brutal, que é a nossa sociedade não está montada para os jovens, até que não há jovens. Portanto, está montada para os velhos. É todos os problemas à volta das pensões, todos os problemas de segurança no emprego, quer dizer, isto tudo quer dizer simplesmente que a classe tomou conta disto, que agora está idosa, ordenou as coisas para seu favor. E não quer libertar-se. E não quer libertar-se, desse conforto. e acha que isso são direitos nacionais, portanto, de facto é só para eles, mas direitos nacionais, e quem sofre claramente são os mais jovens, que não entram, não conseguem entrar. Temos aí vários sinais, um deles é evidentemente no desemprego e no emprego, mas temos muitos outros sinais disto. E depois, repara, os jovens não votam, quer dizer, primeiro, não votam mesmo, porque não têm pachorra, e depois não há para votar, porque temos uma pirâmide etária ao contrário, e portanto é normal que os políticos servam mais às classes mais idosas do que a classe dos jovens. É extraordinário, por exemplo, se olharmos para as taxas de pobreza. A taxa de pobreza dos mais idosos era das mais altas da Europa em Portugal, e desceu extraordinariamente nos últimos 15 anos, e neste momento já está abaixo da taxa de desemprego das crianças, e está abaixo da taxa de média nacional de pobreza, da taxa de pobreza dos idosos. Portanto, isto quer dizer exatamente isso, uma coisa boa, excelente, não é? Quer dizer, de facto tivemos um grande esforço no sentido de amparar os mais idosos, e aí foi um sucesso extraordinário. Mas estamos a descurar o segmento. Mas há outras zonas que estão ao almoço grátis, portanto, se tapa de um lado, não se tapa do outro. E, portanto, os jovens têm sido os grandes sacrificados e não têm voz, pura e simplesmente porque não têm sequer dimensão para ter, não é? Nós estamos a ficar cada vez mais um país de idosos, não nascem crianças. Mas não há aqui um efeito também da educação? Porque eu estou aqui a reparar, por exemplo, num pormenor, se nós juntarmos este gráfico do desemprego jovem ao gráfico do desemprego por educação, vemos, por exemplo, que a zona, a área onde cresce mais o desemprego é quem fez só apenas o ensino secundário. Tá. Isso tem a ver com uma outra coisa que eu acho que é muito mais importante do que tudo o que estamos aqui a falar e que é uma coisa estrutural no Ocidente e é muito pior, por exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos do que em Portugal. O choque tecnológico das últimas décadas, 2, 3 décadas, é um choque que eliminou o centro da distribuição de rendimentos. Os computadores ou os robôs eliminam o trabalho com alguma especialização. Onde não há indiferenciação. Exatamente. Portanto, o trabalho não especializado todo, esse continua a ser necessário. O topo da grande alta especialização está a prémio, não é? Mas o meio desapareceu, quer dizer, há 2 gerações, há uma geração, as pessoas com um liceu conseguiam um emprego razoável, de tabelista, telefonista, datilógrafo, tudo isso desapareceu, hoje não existe. E, portanto, é um choque brutal que está a afetar brutalmente todos os outros países da Europa e Portugal também. Portugal é extraordinariamente flexível, aliás, muitas coisas que dissemos aqui, o doutor disse muitas coisas que mostram isso mesmo, nós temos uma grande flexibilidade, portanto, isso funciona melhor. Agora, mantém-se com a crise este facto que já existia antes da crise, que é a maiores taxas de desemprego, são as taxas de desemprego do terceiro ciclo e do secundário. Portanto, quem tem o terceiro ciclo e o secundário, e depois a seguir o segundo ciclo, portanto, o pico está no meio. O ensino superior, que muita gente fala, uma injustiça, dizer, não é a mais alta, agora ultimamente tem sido a mais baixa, e as classes mais baixas, portanto, de educação, primário e sem educação nenhuma, têm uma taxa de desemprego mais baixa. Aliás, o Sr. Presidente tem vindo a subir ultimamente por causa da migração. Mas isto mostra um problema complicado, que é pessoas que fizeram algum esforço e algum investimento na educação, até porque é obrigatório, portanto, não quer, têm que fazer, e depois não conseguem nenhum resultado com isto. Mas tem um feito que é, já tenho a educação, agora não vou aceitar empregos dos outros. Não é? E pelo menos a não ser quando são obrigados, portanto, enquanto os pais podem pagar, enquanto há subsídio, etc., eles andam à procura de um emprego que não há, sim, e não aceitam os que há, porque já têm algum investimento, era o que faltava ir fazer aquelas coisas. Vão adiantar no mercado de trabalho. Portanto, cria um drama horrível, não é? Zé Maria, quando nós olhamos para as declarações que a classe política fazia ainda há pouco tempo, há cerca de 2, 3 anos, parecia que íamos caminhar para o inferno, literalmente, em matéria de desemprego. Aliás, nós vamos passar algumas frases no ar, mas, curiosamente, a taxa de pobreza caiu em Portugal, nos últimos 3 anos. É o que dizem os dados. A situação é, obviamente, muito difícil, mas, de facto, é isso que dizem os dados, nomeadamente os da OCDE, publicados num relatório dedicado a Portugal em julho. Então, Camilo, eu gostava só de voltar a este ponto da estrutura etária aqui do emprego e do desemprego, para dizer que, em Portugal, o único, desde que a Troika entrou em Portugal, a única faixa etária que aumentou o número de empregados foi dos 45 aos 64 anos, aquilo que podemos chamar o emprego maduro. E isto é uma coisa muito curiosa, porque nos Estados Unidos, onde muitos analistas, a maior parte deles acham que a economia já está em modo de recuperação, onde o emprego que foi perdido durante a grande recessão já foi totalmente recuperado.
Quando nós analisamos a estrutura etária dessa dinâmica de emprego, vimos que só o emprego acima dos 55 anos é que cresceu. Todo o outro emprego, todas as outras faixas etárias tiveram decréscimos do número de efetivos que estão empregados. E isto é engraçado, é muito engraçado e quando nós tentamos fazer uma análise, ainda que muito superficial, sociológica desta coisa, aquilo que penso eu que podem ser pontos de análise promissores, é o facto de, por um lado, nestas economias envolvidas, que o professor César das Neves referiu, o custo de despedimento ainda é muito elevado e, portanto, é muito mais fácil a uma empresa, mais barato, despedir os jovens, e, portanto, os jovens mais uma vez são E protege quem está no emprego há muitos anos. Protege porque é caríssimo despedir uma pessoa experiente. Depois as pessoas são, de facto, mais experientes, têm um networking maior. E depois, hoje em dia, com a crise, nomeadamente em Portugal, tem um incentivo muito grande a continuar a trabalhar, porque nós sabemos que é esta faixa mais madura que tem os maiores encargos. Em muitos casos, voltou a ter os filhos voltaram para casa e às vezes com netos, e, portanto, passaram a ter este incentivo extra. Zé Maria, João César das Neves, muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Ficou por analisar o problema do salário mínimo. Nós prometemos que vamos guardar um programa só para essa questão. Aliás, é um assunto da minha predileção e do professor Zé das Neves também. Já sabe, se tiver alguma questão sobre esta matéria ou outras, é só escrever, consulte o nosso Facebook e Twitter, deixe lá as suas questões que nós voltaremos ou abordaremos em futuros programas. E chegou o momento de esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Connosco temos hoje Pedro Santos, administrador da OneBiz. Olá, Pedro. Olá, Camilo. Pedro, acabaste de chegar ao seminário e parece que correu tudo bem. Sim, realizamos esta semana o primeiro seminário desta série da Cor do Dinheiro em Cascais, com o apoio da Câmara Municipal e do DNA. Um verdadeiro sucesso, Camilo. Aliás, já estava esgotado Sim, nós tivemos que parar as inscrições no número 130, tivemos mais 200 pedidos. 130 pessoas, tínhamos mais 200 pedidos. Mais 200 pedidos. E, nesse sentido, vamos já marcar em breve um segundo programa aqui na zona de Lisboa para dar resposta aos inscritos que... Em princípio será só em outubro, lá mais para o final de outubro, e anunciaremos no próximo programa. E também será aqui na zona de Lisboa? Será na zona de Lisboa, exatamente. Pedro, o que é que tu encontraste mais interessante no que se passou no seminário de hoje? Foi fantástico verificar o espírito empreendedor dos presentes. Um dos temas focados no tema foi o desenvolvimento de competências, ou seja, empreender não é apenas grandes ideias, originais, e novas ideias, mas sim desenvolver processos, competências, o treino do empreendedor. Foi um tema tratado. Aliás, tu podes empreender dentro do teu próprio negócio, já existente, não é? É nesse sentido que tu falas em competências. Exatamente. E além disso tivemos os business angels, ou seja, que são quem põe a massa, quem põe o dinheiro nos projetos, mas também falamos de financiamento, apoios à constituição de negócios, soluções para empreendedores. Foi uma tarde extremamente rica e com um pedido de mais. O que, como tu disseste há bocado, vamos comunicar na próxima semana, a data do próximo seminário já. Sim. Pedro, já agora deixa-me explicar também aos telespectadores que nós, no âmbito do movimento Empreenda Por Favor, aliás, o site empreendaporfavor.com, vamos lançar um subtipo de seminários, este já virado para a exportação. Explica lá isto. Tem sido muito interessante recebermos de várias entidades, nomeadamente câmaras municipais e associações, pedidos para eventos do Empreenda Por Favor. E então tivemos o desafio no Norte, da Câmara Municipal de Famalicão, para desenvolvermos um Empreenda dirigido aos empresários da Zona Norte, concretamente deste concelho, que querem exportar. Pedro, deixa-me lembrar às pessoas que Famalicão é o concelho mais exportador de Portugal. E então, Camilo, surge aqui, dentro do Empreenda Por Favor, um novo mote que é o Empreenda, o Exporte Por Favor. Exporte Por Favor. No dia 2 de outubro teremos, na Casa das Artes Famalicão, um primeiro evento dedicado à exportação em Angola. Pedro, deixa-me aproveitar para dar os parabéns à Câmara de Famalicão. Não é o primeiro nem o segundo seminário que nós fazemos lá, e é uma Câmara muito amiga das empresas. É uma daquelas câmaras que percebe o que é que pode ser a ajuda que uma autarquia pode dar aos negócios, facilitar negócios, nomeadamente. E os empresários precisam muito desse apoio, das instituições, das associações, das câmaras, são extremamente importantes no sucesso dos empresários. E o que é que estás a pensar debater no programa, ou melhor, no seminário sobre a exportação? O Empreenda Por Favor vai desenvolver uma subtemática, o Exporte Por Favor, ou seja, ajudar os empresários nas soluções de entrada em novos mercados. No caso de Angola, Camilo, é um mercado
de grande oportunidade, com alguns riscos. Mas é um mercado difícil e com riscos, como tu dizes. E com determinadas entraves à internacionalização. Nomeadamente aos montantes de investimento, que Exato. são no mínimo de $1 milhão. Exatamente. Uma empresa portuguesa ou estrangeira que se queira instalar em Angola necessita de, através da ANIP, que é a Agência Nacional de Investimento em Angola, de submeter um projeto no mínimo de $1 milhão. A Cor Dinheiro, com o apoio da nossa estrutura do grupo OneBiz em Luanda, tem soluções com parcerias locais que permitem aos empresários portugueses poderem criar a sua empresa com o parceiro certo. Mas ultrapassando este problema, que é a limitação. Com um parceiro certo de nacionalidade, uma empresa de nacionalidade angolana, e atuando no mercado, conquistando clientes de uma forma sistemática e não com demasiado risco, como tem acontecido com algumas empresas, cujos negócios muitas vezes não atingem sucesso em mercados externos por não serem devidamente preparados. E a solução de que estás a falar é uma solução inteira, ou seja, do princípio até ao fim do projeto. Exatamente, incluindo a constituição da sociedade, a busca do parceiro, todo o aspecto formal, legal, contabilístico, que é um processo que tem que ter devidamente acautelado em Angola, e a introdução comercial da empresa. Ou seja, a Cor Dinheiro não está só a ajudar quem quer empreender, mas também aqueles empreendedores que querem exportar. E vamos fazer mais seminários no âmbito da exportação para além deste de Angola. Até porque temos que fazer um sobre Moçambique, temos que fazer um também sobre Macau. Exatamente. Ou seja, nós vamos retomar os eventos com uma cadência mensal. Dia 2 de outubro, um primeiro evento Exporte por Favor em Famalicão. Repetiremos o Empreenda por Favor, mais direcionado para novos empreendedores, no final de outubro na zona da Grande Lisboa. E voltaremos no final de novembro, início de dezembro, ao norte, ao Porto, onde realizaremos mais um grande Empreenda por Favor. Muito bem, Pedro. Conto contigo aqui na próxima semana. Obrigado. Já sabe, se tiver dúvidas ou questões para colocar, vá ao nosso Facebook ou mesmo ao Twitter, deixe lá ficar essas mesmas questões, que nós prometemos responder a tudo nos próximos programas. E chegamos ao momento de conhecer o investidor privado desta semana. João Couto, diretor-geral da Microsoft em Portugal e antigo gestor da Vodafone. João, muito obrigado por teres vindo à Cor. Muito obrigado. Olha, vamos começar pelo início. Onde é que pões a massa? Ponho a massa em vários sítios e, portanto, não pôr a massa toda no mesmo sítio. Isso é um dos princípios que nós vendemos aqui na Cor do Dinheiro há algum tempo. Estamos alinhados. Então, o que é que fazes? Onde é que tens? Com produtos de mais risco, menos risco? Tipicamente com menos risco. Portanto, tenho uma parte das poupanças em depósitos a prazo e tenho uma parte das poupanças em ações e em fundos de pensão. Sempre foste assim ou isto são sinais dos tempos? Não, eu acho que sempre fui assim. Talvez agora tenha uma extra cautela na parte do mercado das ações, porque faço parte daquele grupo muito restrito, que nunca ninguém fala, daqueles que perdeu dinheiro nas ações e, portanto, não vale a pena falar muito sobre o tema. E quando tu dizes perder dinheiro com ações, refere-se a ações em geral ou a ações do Banco Espírito Santo? Não fui investidor do Banco Espírito Santo, tive essa sorte, mas entrei no mercado acionista há muitos anos atrás, ainda nos tempos áureos do mercado das ações, na banca, na indústria, etc. E houve uma desvalorização enorme das ações e, portanto, também não continuei a fazer esse investimento. Mas quando investias ou quando investes em ações, és um investidor de curto prazo ou compras ações e colocas embaixo da almofada, como eu costumo dizer, e esperas uma porrada de ar? Eu acho que essa história dos investidores de curto prazo, isso dá uma longa conversa, porque eu não acho que existam investidores de curto prazo que sejam bem-sucedidos. Ora bem. Acho que os investimentos têm que ser feitos com médio e longo prazo e temos que ter alguma informação sobre a empresa, temos que acreditar que a empresa de facto consegue já criar valor. E, portanto, não sou um investidor de curto prazo, sou um investidor mais médio e longo prazo. E não te assustaste, quando há bocado dizias que tinhas dinheiro no depósito a prazo também, não te assustaste com as notícias dos últimos meses? Eu acho que todos nós nos assustamos, não é? E, portanto, acho que também diversificámos aí as nossas poupanças, quer em termos de bancos, quer em termos de investimento no mercado nacional versus no mercado internacional. João, tu tens pouco mais de 40 anos. Sim, És 43. licenciado em Gestão pela Católica e tens uma larga experiência empresarial. Aliás, foste quadro da Vodafone em Portugal. Sim, fui quadro da Vodafone em Portugal e depois fui para o grupo Vodafone em Londres e agora a Microsoft. O que é que tu achas que fez a diferença nas telecomunicações em Portugal? Se há setor que nós podemos dizer que cresceu maravilhosamente e de forma muito sustentada, foi o das telecomunicações. Porquê é que isto aconteceu?
Acho que houve aqui uma combinação de dois fatores. Primeiro, o serviço em si e a atratividade do serviço para aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, quer seja do ponto de vista pessoal, quer seja do ponto de vista profissional, acho que foi espantosa a evolução. Eu ainda me recordo nos tempos, quando a Telecel foi lançada, em que se falava de taxas de penetração máxima de 20% a 10 ou 15 anos. Eu ainda me lembro de uma entrevista do António Carrapatoso em que ele dizia que iam chegar aos 10 mil Exatamente. clientes. Portanto, acho que houve uma evolução enorme desde essa altura. Portanto, esse é o primeiro fator. O segundo fator, do meu ponto de vista, é a concorrência. Acho que é sempre saudável viver num mercado com concorrência e isso aconteceu cá em Portugal de uma forma bastante intensa e acho que Portugal saiu a ganhar quer do ponto de vista de inovação, quer do ponto de vista de exposição também desse setor a nível internacional. Mas, João, e a gestão não terá feito a diferença? Eu vou-te dizer porquê. Se tu olhares para a comunicação social, também tens muita concorrência, mas é miserável o setor, só perde dinheiro. Vocês nas telecomunicações não. O ter bons gestores fez diferença? Acho que faz diferença em qualquer empresa, em qualquer indústria. Obviamente a qualidade da gestão tem um impacto muito grande. O que eu quero dizer é que no ambiente concorrencial a qualidade da gestão ainda é mais importante. Portanto, é difícil ter empresas de sucesso a sobreviver num ambiente concorrencial forte se não tivermos equipas de gestão muito boas. O setor mudou um bocadinho desde os tempos em que tu lá estavas. Agora temos ótimos e zones juntas, que dá a nós. Achas que não estás preocupado com esta concentração? Não, acho que a concentração... Não se perdeu concorrência? Não creio que se perdeu concorrência, porque acho que do ponto de vista do móvel ainda existe um ambiente muito concorrencial. Do ponto de vista do fixo, com a separação da Zone, da PT e agora com a entrada também da Vodafone também no fixo, acabamos por ter 3 grandes players também no fixo. Então são 3 grandes players que estão com uma oferta convergente, móvel e fixo, que é muito atrativa. Hoje em dia tens planos de TV a 24,09€. Eu sei que tu já não estás no setor, mas não achas que a Vodafone chegou um bocado tarde a este serviço fixo, nomeadamente da televisão? Acho que a entrada foi tardia e, portanto, acho que houve um grande processo de reflexão interna dentro da empresa, para uma empresa que era puramente móvel, de decidir entrar no mercado do fixo e ainda mais em áreas que eram totalmente desconhecidas, como a área da televisão. E, portanto, acho que houve um processo de reflexão muito grande dentro da empresa que demorou um bocado de tempo e por isso chegou um bocadinho atrasado. Vai custar bastante ganhar a cota de mercado aqui agora? Vai. E está a custar. O investimento vai ser pesado. E vai estar a custar. Mas, João, houve uma certa altura que tu deixaste a Vodafone em Portugal para ir para Londres. Porquê? Precisavas desta experiência internacional? Precisava. Eu acho que a experiência internacional é sempre enriquecedora. Acho que nos abre os horizontes da forma como nós vemos o mundo. Para dar um exemplo, há bocadinho estávamos a falar dos mídias. Quando estou cá em Portugal, os nossos mídias dedicam 80% das notícias são Portugal, 20%, já estou a ser bondoso, são internacionais. Quando nós estamos num país, como por exemplo a Inglaterra, é exatamente 50% nacional, 50% internacional. Portanto, abre-nos a porta ao mundo, passamos a ver o mundo com outros olhos. E do ponto de vista empresarial, notaste uma diferença grande entre aquilo que é o ambiente empresarial em Portugal e o ambiente inglês? Notei. Acho que a primeira diferença está nos zeros. E, portanto, qualquer coisa que a gente faça tem sempre uns zeros a mais. Escala. Exatamente. A escala acho que é diferente, claramente. E em termos de cultura também. A burocracia, a abertura, a facilidade para os negócios? Não, eu diria que aí não tem muito. Não tem bastante diferença relativamente à cultura, a forma de fazer negócio e a cultura das pessoas. As pessoas são muito mais viradas ao resultado e muito mais viradas para a solução. Eu aqui chamo-lhe o síndrome da choradeira. Nós andamos sempre a chorar porque é que não temos. E noutros povos e noutras culturas preocupa-se muito mais como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos dar a volta, como é que vamos desenvolver qualquer coisa, criar valor. E isso é uma diferença grande. Como é que tu explicas esta tendência para o choradinho português? Eu acho que isso é uma questão cultural, já vem de há séculos, faz parte do nosso DNA. Mas temos que mudar isto. Temos que mudar. Por isso é que quando as empresas têm equipas de gestão que estão viradas para o crescimento, viradas para o desenvolvimento das equipas do mercado, as coisas funcionam muito bem cá em Portugal, porque nós conseguimos aliar uma capacidade enorme de improviso, de flexibilidade, de lidar com o imprevisto, depois, quando é junto com uma boa capacidade de gestão, com um bom planeamento e com rigor, aí tem uma combinação fantástica. Nós conseguimos conjugar isto muito bem.
Outros povos têm imensa dificuldade. Nós, um povo nórdico ou da Europa Central, lidar com o imprevisto é um quebra-cabeças, isto é uma dor de cabeça para eles demoram muito tempo a reagir. Como é que tu vais parar à Microsoft ao fim destes anos todos? Olha, tudo começou nas férias. E, portanto, quando eu voltei de férias, fui abordado por um headhunter que estava à procura de um responsável para Portugal da Microsoft e acho que aliciou-me um bocadinho o projeto. Aliciou-me o projeto de entrar numa empresa, de uma gigante multinacional também, em que era preciso fazer um turnaround grande, não só a nível Portugal, mas a nível mundial, e conjugar isto com um contexto económico muito difícil que na altura se via cá em Portugal. Não te assustaste com o fenómeno? Não, eu já vou deixar a parte internacional. Eu já vou para a parte internacional, mas em Portugal era preciso dar a volta à empresa, literalmente. A empresa não estava em boa situação. Isso não te assustou? Não, acho que estes desafios motivam-me e, portanto, a minha forma de pensar foi se eu e a equipa conseguimos dar a volta numa empresa, num contexto altamente adverso como o mercado português, conseguimos dar a volta em qualquer sítio do mundo, em qualquer empresa. Porque, de facto, o contexto era de tal maneira explosivo que se conseguimos fazer aqui, conseguimos fazer do outro lado. Qual era o problema da Microsoft em Portugal, quando tu cá chegaste? Existiam vários. Acho que o primeiro era o síndrome da choradeira outra vez. Portanto, nós tínhamos o contexto da desculpa do mercado. O mercado está difícil, estamos em recessão e, portanto, temos sempre a desculpa do mercado, portanto, indexamos sempre tudo ao mercado. E eu quis ser diferente nesse aspecto e, portanto, vim no fundo com uma ambição completamente diferente de crescimento, de impor crescimento na empresa. E qual é que foi a decisão mais importante que ao fim destes meses tu dizes que podes ter tomado e que fez a diferença? Eu acho que a decisão mais importante foi esta, foi o acreditar que era possível crescer e convencer a empresa que era possível crescer. E a partir daí tudo se desenrola. Mas isso é um desafio brutal, João. Quando as empresas que entram em declínio, é um sarilho para dar a volta, nomeadamente para motivar as pessoas todas. E eu vou-te contar muito rapidamente qual é que foi a minha estratégia. Eu vinha de uma área financeira e, portanto, sabia bem como é que se cortavam os custos. E, portanto, aquilo que eu disse foi, eu não vim para aqui para cortar custos, porque isso eu já sei fazer e é fácil. Eu vim para aqui para pôr a empresa a crescer e preciso da vossa ajuda para pôr a empresa a crescer. Portanto, nós temos duas alternativas, ou cortamos custos, e já sabemos, já temos experiência do que é que acontece quando nós começamos a cortar custos, ou então enfocamos os nossos esforços e a nossa energia para pôr a empresa a crescer. E, de facto, foi isso que fizemos e temos tido bons resultados. Aliás, era isso que eu ia dizer. Eu tenho as minhas antenas no setor empresarial e já reparei que vocês estão de volta ao mercado, já são um competidor sério. Isto tem a ver com o turnaround da empresa em Portugal ou também tem a ver com o facto da empresa estar numa nova fase de desenvolvimento de produto, nomeadamente? Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Acho que nós não conseguimos fazer as coisas todas daqui também sozinhos. Portanto, foi também isso que me atraiu no projeto da Microsoft, foi que a Microsoft tinha percebido que era preciso dar a volta. Tinha que haver uma transformação enorme dentro da empresa. E, portanto, entramos em áreas que eram absolutamente críticas e novas para a Microsoft, a área da mobilidade, exatamente, onde nós também chegámos tarde, já agora, como estavas a falar há pouco, e na área da cloud. E, portanto, foi isso também que me atraiu. E é isso também que suporta, no fundo, esta nova estratégia. Do ponto de vista de gestão, como é que tu explicas que estes fenómenos das empresas, a Microsoft nasce, é uma coisa inovadora, torna-se um player avassalador no mercado e de repente começa a falhar os pontos do the next big thing? Olha, a cloud, como tu disseste, o móvel, como é que tu explicas isto? Eu acho que tem a ver com a zona de conforto. Quando tu estás numa altura em que fizeste as coisas todas bem e estás com um grande sucesso, o teu grau de confiança sobe de tal maneira que ficas numa zona de conforto. E todos os sinais à volta que vão aparecendo, tu diminuis a importância desses sinais. Foi o que aconteceu com a Microsoft. Apareceu a Apple com o iPhone no móvel e o sinal passou e não foi dada a devida importância. Apareceram os tablets e também não foi dada a devida importância. Depois começou a aparecer um fenómeno novo de não ter a informação dentro das empresas e ter informação fora e não foi dada a devida importância na altura e, portanto, tudo isso foram sinais que foram sendo ignorados pela gestão das empresas e que, de repente, quando há um alerta, a empresa toda se mobiliza. E foi decisivo o afastamento dos fundadores, primeiro foi o Bill, mais recentemente foi o Ballmer. Tu achas que nestes momentos faz sentido as empresas libertarem-se dos pais para poderem pensar num novo modelo?
Acho que ajuda, não creio que tenha sido fundamental. E digo isto porquê? Porque quando eu vim para a Microsoft, os fundadores ainda lá estavam e foram eles que convenceram-me a mim e a muitas outras pessoas que era preciso fazer o turnaround, era preciso fazer a transformação. E, portanto, eles estavam bem cientes daquilo que era preciso fazer. Mais, é preciso não esquecer que o novo CEO está lá a meia dúzia de mesas e os produtos não se desenvolvem a meia dúzia de meses, portanto, eles já estavam a ser desenvolvidos. Portanto, tudo isto que está agora a ser feito já começou a ser feito há 2 ou 3 anos atrás, já vem da anterior gestão. Obviamente ajuda na mensagem de credibilização que há uma nova Microsoft, também apareceu uma nova equipa de gestão, sem dúvida também ajuda. João, faz sentido manter o nome Nokia? Não faz e provavelmente também não o vamos fazer, portanto eu acho que no processo de compra da Nokia ficou acordado a utilização da marca Nokia durante algum tempo. E que vocês vão deixar cair agora. E que nós vamos deixar cair. E já têm um know-how na área para se libertarem do nome e poderem pensar em Microsoft também na mobilidade? Eu acho que é sempre difícil dizer porque já temos o know-how na área. Eu acho que nós nunca temos o know-how nas áreas. Principalmente quando estamos a adquirir uma empresa de uma área que é totalmente nova para nós. Portanto, acho que temos ainda muita aprendizagem para fazer. Acho que é um ativo extremamente importante, a marca Nokia. Mais importante em alguns mercados do que noutros. Em Portugal é um dos mercados onde é importante, onde há ainda uma força da marca bastante forte. E onde a marca Microsoft tem que acelerar, no fundo, para compensar, de alguma forma, este Deixa-me virar agulha para outra área, que é, vocês têm uma série de parceiros em Portugal e estão até a tentar levar muitas empresas portuguesas para o plano internacional. Isto é uma batalha ganha? Ou seja, há qualidade em Portugal para vocês poderem pegar nas empresas e levarem lá para fora? Ou há ainda muita coisa a fazer? Eu acho que há uma batalha que temos que desenvolver e que é absolutamente fundamental e que já agora não tem nada a ver não tem só a ver com a Microsoft, Exato. Tem a ver com a internacionalização das empresas. Ora bem. E a importância da internacionalização para sairmos da crise, que é absolutamente central e foi uma das coisas que eu sempre lutei desde que cheguei, que era absolutamente central o país estar focado em apostar na internacionalização. Dentro da Microsoft existem inúmeros casos de sucesso de empresas que têm ativos únicos. Temos inúmeros casos, a Bizarre Hector, a Uidu, a Vortal, a IBT, quer dizer, temos imensos casos de empresas na área das tecnologias de informação que de facto têm ido lá para fora e têm tido sucesso. O nosso papel enquanto Microsoft e tendo uma presença mundial é ajudarmos essas empresas a desenvolver negócios lá fora. Muito bem. Vocês até agora eram só um player de software, de repente começaram a fazer o Surface. Isto não vão chatear os fabricantes que trabalham com vocês? Acho que é um desafio que temos que ir gerindo. Eu acho que o posicionamento do Surface tem sido também evolutivo. A nossa ideia com o Surface foi, nós não temos uma presença em tablets, na mobilidade, e portanto temos que mostrar que é possível fazer. E daí o conceito do Surface, era no fundo o melhor tablet que existia no mercado, tentámos fazer sempre um posicionamento de ser o melhor tablet no mercado, para mostrar que era possível. À terceira parece que acertaram, porque as reviews que eu vejo são fantásticas em relação ao produto. Eu sou muito crente no Surface, eu gosto muito do novo Surface Pro, mas também já era crente do Surface inicial, ainda do RT, que toda a gente criticava. Eu funcionava perfeitamente com o RT e não tinha problemas com ele. Obviamente tem algumas limitações, não é um laptop, não é um substituto do nosso PC, enquanto que o Surface Pro é de facto um substituto do nosso PC. João Couto, foi um prazer ter-te aqui na Cor do Dinheiro. Muito obrigado, Quino. Quanto a si, já sabe, se tiver sugestões, questões para colocar, vá ao Facebook ou ao Twitter, deixas lá ficar, que nos próximos programas teremos cuidado de responder. Já agora, não se esqueça, a Cor do Dinheiro sempre aqui na RTP Informação.